Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso curso de eletrocardiografia. Hoje começaremos a aula de Eletrofisiologia 2. Por ser uma aula maior do que as aulas anteriores, talvez eu divida essa aula de eletrocardiografia em duas. A gente fará Eletrofisiologia 2A e Eletrofisiologia 2B. O objetivo de ambas as aulas será falar basicamente do potencial de ação cardíaco. Para isso, deveremos falar de potencial de repouso, como é que uma célula está polarizada em repouso, quais íons que contribuem para a polarização dela internamente e externamente. A gente vai começar com o potencial de repouso e a seguir vamos falar do potencial de ação, como é gerado um potencial de ação, como uma célula é ativada, quais íons são responsáveis por ativar uma célula, depois dessa célula ativada, como que o estímulo é conduzido, e depois que o estímulo for conduzido, como que eu consigo acoplar essa condução, essa excitação à contração muscular. Então a gente vai seguir sempre esse contínuo. Vamos estudar uma célula em repouso, depois estudar a ativação dessa célula, depois estudar como esse impulso é conduzido e depois como ele é acoplado para a célula muscular se contrair. Ok? Eu gostaria de lembrar com vocês alguns conceitos da aula passada, sobretudo um conceito físico importantíssimo que a gente discutiu. Desenhei aqui para vocês para ficar um pouco mais didático. Falamos que uma carga elétrica no espaço gera ao redor dela um campo elétrico, ok? Seja essa carga elétrica positiva, seja essa carga elétrica negativa, ambas gerarão ao redor dela um campo elétrico. E esse campo elétrico determinava vários pontos de potenciais elétricos. E eu defini para vocês a grandeza potencial elétrico. Não sei se vocês lembram da fórmula, eu vou recordar para vocês. O potencial elétrico que a gente media era igual a constante eletrostática, a depender do meio onde essa carga estava, multiplicado pela razão entre a carga elétrica e a distância. Ressaltei ainda com vocês a importância de um conceito fundamental para o entendimento do eletrocardiograma a posteriori, que distância e potencial eram grandezas inversamente proporcionais, ou seja, toda vez que eu diminuía a distância, ou seja, aproximava da carga geradora do campo, aproximava da carga positiva, o potencial aumentava. E toda vez que eu fugia da carga positiva, ou seja, aumentava a distância, o potencial diminuía. E pedi que vocês anotassem esse conceito que a gente iria utilizar. Pois bem, então o potencial elétrico nada mais é do que a grandeza escalar da energia elétrica que reflete a razão entre a carga elétrica e a distância. Esse conceito é puramente físico e nessa aula eu gostaria de trazer o conceito de potencial elétrico para a biologia, para a fisiologia das membranas, falando um pouquinho então de alguns conceitos biofísicos. O que tem a ver essa carga elétrica gerando um campo, um potencial elétrico com as células cardíacas? Eu desenhei aqui uma membrana plasmática e um meio intracelular. Então isso aqui é uma célula, isso aqui é a membrana plasmática, isso aqui é um meio intracelular. Que carga elétrica que eu vou colocar aqui dentro da célula? A carga elétrica que a gente conversou na aula de física nada mais é do que os íons que estão dentro da célula. E aqui eu representei o íon sódio apenas. Ou seja, se eu pegar um íon sódio apenas e colocar dentro da célula, ele gera esse íon sódio ao redor dele um campo elétrico. E esse campo elétrico determina um potencial elétrico em vários pontos dentro da célula. E aí eu desenhei várias cargas elétricas, vários íons, vários cátions de sódio, para demonstrar que cada um é responsável por um campo elétrico e cada um determina um potencial elétrico. E a soma de todos os potenciais elétricos de todos os íons me dá o potencial elétrico resultante no meio intracelular. E a gente tem condição de medir esse potencial elétrico determinado pelos íons sódio se a gente colocar um galvanômetro ou colocar um voltímetro inserido dentro da membrana plasmática, ou seja, no meio intracelular. Resumindo, dentro da célula existe um potencial elétrico, dessa célula existe um potencial elétrico que é determinado pela soma
de todos os potenciais elétricos gerados pelo íon sódio. Lembra-se de que a membrana plasmática ela é semipermeável e por isso alguns íons sódio vazam para fora da membrana plasmática. Então existe um fluxo constante dinâmico dos íons sódio dentro e dos íons sódio fora. Ok? Beleza. Como é que se mede? Tem fórmula para medir a diferença de voltagem, ou seja, a diferença de potencial elétrico do meio intracelular para o meio extracelular, que o sódio apenas determina? Tem. E é isso que a gente vai ver. Existe uma equação chamada equação de Nernst, que determina justamente a voltagem, a diferença de voltagem que um íon determina do meio intracelular para o meio extracelular. Como se mede isso? Eu vou pegar a concentração do íon fora da célula, no caso o sódio, dividir pela concentração de íon dentro da célula. Essa razão eu vou multiplicar, eu vou tirar o logaritmo dela e multiplicar por algumas constantes, como a constante universal dos gases, como o número de Avogadro, como a carga elétrica de um elétron e como a valência do íon em questão e a temperatura absoluta. Ok? Então, para o íon sódio, eu pegar a valência do íon sódio, que é 1, a carga de um elétron, o número de Avogadro, a constante universal dos gases, que são constantes, a temperatura absoluta e multiplicar pelo logaritmo da concentração de íon fora sobre a razão de íon dentro. Isso vai me dar qual a diferença de voltagem através da membrana determinada unicamente pelo sódio. Ok? Veja só, se eu pegar o íon sódio, a concentração iônica dentro da célula do íon sódio é de 15 mmol. A concentração iônica do íon sódio fora da célula é de 145 mmol. A razão, concentração dentro, concentração fora, é de 9,666. Se eu pegar essa razão, pegar o logaritmo dela e multiplicar pelas constantes que aqui já foram faladas, vai me dar um potencial de repouso de 57,15. Conclusão. Se eu pegar uma célula e colocar somente o sódio dentro dela, esse sódio vai gerar um potencial elétrico intracelular de 57,15 mV. Ok? Mas sabemos que, em verdade, na prática, não existe apenas sódio dentro da célula. Além do sódio, existe potássio dentro da célula. Além do potássio, existe cloro dentro da célula, dentro e fora, já que a membrana é permeável. Existe fosfato, existe sulfato, existe cálcio, existe mais uma gama de íons intracelulares. E cada íon, ou cada conjunto de íons, determina um potencial elétrico intracelular. E se eu somar todos esses potenciais elétricos de todos os íons, vai me dar o potencial elétrico intracelular resultante. E é isso que eu fiz aqui. Na prática, de importante para cálculo de potencial é apenas sódio, potássio e cloro. Coloquei o cálcio aqui para a gente ter uma noção e fazer uma comparação real para ficar mais fácil o entendimento. Do íon sódio eu já falei. Do íon potássio, se dentro da célula existisse apenas potássio, a concentração iônica deles dentro da célula seria de 150, a concentração iônica fora da célula de 4. Existe muito mais potássio dentro da célula do que fora. Isso me daria um logaritmo, ou melhor, uma razão, que é multiplicado pelo logaritmo e as constantes, um potencial de repouso de menos 91,30. Concluindo, se houvesse apenas potássio no meio intra e extracelular, o potencial de repouso celular de responsabilidade do potássio seria de menos 91,30. Se fizéssemos esse cálculo para o cloro, daria um potencial de repouso de 80,05. Se fizéssemos do cálcio, daria um potencial de repouso de 124,73 mV. Ou seja, se só existissem esses 4 íons dentro da célula, que são os íons mais importantes, o potencial de repouso, ou seja, a célula em repouso, sem ser excitada, dentro dela, se eu inserisse um galvanômetro, mediria em voltagens em milivolts 170,63, que seria o potencial de repouso elétrico das células do músculo cardíaco. Mas sabemos que o potencial de repouso dentro da célula
ou sabemos porque alguém falou ou porque vimos em algum livro que o potencial de repouso girava em torno de menos 85 a menos 95 mV, até menos 70 mV. Por que existe essa diferença? Porque o valor calculado é de 170 e o valor esperado de menos 85 e menos 95. Bem, falamos apenas da concentração dos íons dentro da célula e fora da célula, mas sabemos que alguns íons têm uma permeabilidade mais aumentada do que outras na membrana plasmática. Por exemplo, o potássio é um dos íons que possui a maior permeabilidade da membrana, ou seja, a importância dele para o potencial de repouso é muito maior do que a do cloro, do cálcio e do sódio, porque ele tem uma permeabilidade muito mais acentuada quando comparado aos outros íons. Então precisaríamos calcular a permeabilidade de cada íon, considerar a permeabilidade de cada íon para o cálculo do potencial de repouso. E existe também fórmula para isso. É a famosa equação de Goldman-Katz. Essa equação de Goldman leva em conta não apenas a diferença de concentração iônica dentro e fora da célula, mas também a permeabilidade de cada íon. E agora, com a permeabilidade multiplicado pela concentração de cada íon, eu tenho uma estimativa mais real do potencial de repouso intracelular. Ok? Além disso, um outro fator é, lembre-se que falamos apenas da concentração do sódio dentro e fora, da concentração do potássio dentro e fora e da sua permeabilidade na membrana, ou seja, indo para pontos de maior concentração e indo para pontos de menor concentração. Ok? Mas devemos lembrar que esses íons possuem cargas elétricas, então devemos olhar não apenas para a concentração dos íons dentro e fora, mas também para a carga elétrica dentro e fora, ou seja, tem que haver um equilíbrio tanto de concentração, um equilíbrio, um gradiente químico, um gradiente de concentração equilibrado, mas também um gradiente elétrico equilibrado, para que a atração e a repulsão desses íons também estejam em equilíbrio. Ou seja, considerando a concentração dos íons, a permeabilidade deles pela equação de Goldman e o equilíbrio eletrostático, aí fazemos um saldo geral do potencial de repouso. Ok? Pois bem, então o gradiente elétrico tem que estar em equilíbrio dinâmico com o gradiente de concentração também para ser considerado o potencial de repouso real. Mas quando a gente considera esses três fatores, concentração, permeabilidade e gradiente elétrico, aí tem, e colocamos um galvanômetro dentro da célula, temos um potencial de repouso que varia de menos 65 a menos 90 mV, ou seja, existe um déficit de carga positiva dentro da célula. Existe muito mais carga positiva fora da célula, o que gera um potencial de repouso negativo, e não mais aquele 154 que a gente havia calculado, considerando apenas a concentração. Ou seja, o potencial de repouso intracelular a gente representa por cargas negativas, já que ele é negativo, e fora da célula positivo, já que ele é mais positivo do que no meio intracelular. Quando a gente instala um galvanômetro ou um voltímetro dentro da célula, me dá um potencial que varia aí de menos 65 a menos 90 mV. Dizemos que essa célula está em repouso elétrico. Essa célula está polarizada, não está excitada. Então, uma célula polarizada é uma célula que, de maneira prática, adotamos cargas positivas fora e cargas negativas dentro. Se eu quiser, olha ela aqui, ó. Tá vendo? O potencial menos 70, ela está em repouso elétrico. Ela está polarizada, ninguém está mexendo com ela. Se por um acaso uma carga positiva adentrar essa célula, ou várias cargas positivas adentrarem essa célula, o potencial elétrico pode inverter, ou seja, aqui dentro começar a ficar mais positivo do que o normal. E essa de menos 70 subir para menos 60, para menos 50, cair, bater em zero e depois subir positivo, 20, 30, a depender da quantidade de cargas positivas que está entrando. Ou seja, a polaridade dessa célula pode ser invertida a depender do estímulo que é levado a ela.
por exemplo, um influxo de carga positiva. Se eu tiver um influxo de carga positiva dentro dessa célula, qualquer que seja a carga, e isso a gente vai falar posteriormente na aula, se esse estímulo for forte o suficiente para essa célula inverter a polaridade, ela vai despolarizar, ou seja, ela vai ficar muito mais positivo dentro do que fora. E isso vai gerar um potencial elétrico interno positivo. Aqui a gente fala que ela está despolarizada, que ela está excitada. Ok? Resumindo, eu tenho uma célula em repouso, uma célula polarizada, ou seja, cargas positivas fora, carga negativa dentro. Se começar a entrar cargas positivas nessa célula, o potencial de repouso dessa célula vai subir e essa célula pode se despolarizar, ou seja, se excitar, essa célula vai ficar ativada. E aí é o início do potencial de ação, o início da ativação celular, que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Muito obrigado.